Às vezes paro para dar uma tossida, mas tenha paciência comigo, amém? Glória a Deus. Que todos sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Esse dia especial de Santa Ceia e também esse dia especial onde nós estamos comemorando o Dia das Mamães, né? Quem é a mamãe aí? Levanta a mão. Aleluia, parabéns pelo seu dia. Hoje nós teremos uma apresentação no final do culto do Ministério Kids e logo no final eu quero fazer uma homenagem. Eu pessoalmente quero fazer uma homenagem para as mães e depois eu quero fazer uma oração especial para as mamães, amém? Nós vamos dar continuidade na nossa caminhada, né? Nós estamos caminhando agora para termos intimidade com o Espírito Santo, amém? A intimidade com o Espírito Santo é muito importante para que possamos de fato viver em uma parceria com Ele. Quem quer ser parceiro do Espírito Santo aí? Não é? Meu irmão, se você for parceiro do Espírito Santo, você será uma pessoa de sucesso em tudo aquilo que Ele está fazendo, não é? E é importante que nós também possamos mudar nosso conceito de sucesso. Muitas pessoas entendem que ter sucesso é elas ter sucesso em tudo aquilo que elas querem fazer. Isso no mundo de fato é assim. Mas um sucesso em Deus é diferente disso. Um sucesso em Deus é quando nós desejamos ter sucesso em tudo aquilo que Ele está fazendo. Então nós nos tornamos parceiros dele, e quando nós nos envolvemos naquilo que Deus está fazendo, meu irmão, dá para ser fracassado? Até os muito ruins conseguem ter sucesso, porque o sucesso não depende da gente, mas sim do nosso Senhor, não é verdade? Então essa parceria com o Espírito Santo é também para que você decida e aprenda a se envolver naquilo que Deus está fazendo. Quem acredita aí que Deus te ama? Quem acredita aí? Então, se você acredita que Deus te ama, você também deve acreditar que porque Ele te ama e quer o seu bem, Ele está sempre fazendo coisas na sua vida, sim ou não? O Espírito Santo está sempre fazendo coisas na sua vida, coisas do seu casamento, coisas em todas as áreas da sua vida. Se você se envolver com isso que Ele está fazendo, você vai ter sucesso. Mas sabe qual é o problema? É que na maioria das vezes, e acredite em mim por favor, eu tenho experiência, eu tenho conhecimento bíblico, tenho experiência ministerial e experiência pessoal para te afirmar isso. Geralmente o que Deus está fazendo na nossa vida não é o que nós gostaríamos que Ele tivesse fazendo, não é? Porque o Senhor, Ele faz na nossa vida aquilo que nós precisamos, e nós fazemos na nossa vida aquilo que nós queremos, não é? E nem sempre aquilo que a gente quer é o que a gente precisa, e o que a gente quer não é importante. O importante, de fato, é aquilo que nós precisamos, amém? Então, você tem que se envolver nessa parceria com o Espírito Santo. Ele te ama, Ele está fazendo coisas na sua vida, e você tem que deixar um pouco o que você quer de lado, perceber aquilo que Ele quer fazer na sua vida e fazer uma parceria com Ele. Aí, meu irmão, você vai ter sucesso, amém? Vamos ler o texto base então que nós estamos usando para essa mensagem. Está lá em Jeremias 29, no versículo 12 até a parte A do versículo 14. Diz assim, ó, eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. Diz assim, ó: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado de vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês, amém? Todos vocês estão aqui porque o Senhor, Ele já achou vocês, não é? O Senhor, Ele nos busca, Ele nos buscava, Ele nos perseguia, não é? Eu por muito tempo eu fui perseguido pelo Senhor. Meu irmão, onde eu ia tinha um crente que falava de Jesus para mim.
Eu me lembro que uma vez eu estava numa balada, já contei esse testemunho, né? Estava numa balada, aquela coisa toda, aí apareceu um pessoal bonito, umas gurias bonitas, uns caras bem vestidos, que homem não é bonito, na verdade, entendeu? Então, e vieram falar comigo, eu pensei, rapaz, né, vai que vai rolar uma coisa boa, né? E me deram um negocinho e era um convite para ir na igreja. Eu falei, rapaz, crente é que nem mato, até aqui eles aparecem. Eu me sentia perseguido pelo Senhor. Alguém se sentiu perseguido pelo Senhor? Era na escola, era no trabalho, era no ônibus, era em casa, era na rua. Meu irmão, era uma perseguição. Você está me entendendo? Rapaz, esse povo é uma máfia, eu pensava. Entendeu? Não, mas é o amor de Deus por nós, né? Então um dia ele conseguiu me resgatar, ele me achou, e assim como achou você, se você está aqui porque isso já aconteceu, mas a verdade é que muitos daquele que Deus achou, não acharam ainda o Senhor. E aqui ele tem uma promessa para nós, ele fala assim, ó, serei achado de vocês. O Senhor já te achou, mas você já achou Ele? Nós vemos a história de um grande personagem bíblico, muito famoso, Jó. Quem já ouviu falar de Jó aí? Você já viu que nunca nenhuma mãe inspirada assim, crente, deu o nome de Jó para o filho? Pelo menos eu não conheço. Com medo de sofrimento, não é verdade? Mas Jó era um homem achado por Deus, sim ou não? A Bíblia diz que Deus protegia Jó. Deus colocava como uma cerca nele. Quando Satanás foi conversar com Deus, Deus falou assim, não viu meu servo Jó? Vi, um homem bom, um homem bom, começou a elogiar Jó. Aí Satanás fala assim, também, o Senhor o protege com uma sebe, o Senhor o protege com uma cerca. Nós vemos ali que Deus já havia achado Jó, mas no final da história, nós vemos que Jó ainda não havia achado o Senhor. Acima de tudo, nós temos que agradecer por sermos achados dele, mas temos que buscar achar ele, e ele tem essa promessa, serei achado por vocês, ou na tradução antiga, diz, serei achado de vós, diz o Senhor, amém? Quem quer achar o Senhor? Nós precisamos, não é nos aproximar dele, nós precisamos achar ele, nós precisamos desenvolver uma vida de intimidade com Ele, amém? Precisamos ter Ele, precisamos nos render a Ele, precisamos ter intimidade com Ele e depois precisamos ser dirigidos por Ele, amém? Essas 4 coisas são importantes. Nós já vimos os princípios necessários para tê-lo, já vimos os princípios necessários para nos render a Ele, já tenho te conduzido nesse caminho. Lembrando, eu não estou aqui para te ensinar nada, eu não sou professor, não sou teólogo, eu estou aqui para te conduzir a um caminho, amém? Porque eu sou pastor de ovelha, e pastor de ovelha, ele leva as ovelhas para onde o dono das ovelhas quer. Quem é o dono das ovelhas? O Senhor, amém? Você é a ovelha dele? Ele é seu dono? Então deixa eu fazer o trabalho que o patrão mandou, amém? Aleluia. Nós vimos domingo passado, nós vimos que um dos principais objetivos do sacrifício de Cristo foi nos dar acesso ao Senhor, acesso à presença dEle. Nós podemos achá-lo, e Ele quer que a gente ache Ele, não é? A gente viu lá no sacrifício de Cristo na cruz, quando Ele rendeu o seu Espírito, o chão tremeu, as rochas se partiram, os túmulos se abriram, mortos foram ressuscitados, e o véu do templo se rasgou de cima para baixo. O sentido, no qual o véu se rasgou é muito importante. Não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. É Deus que abriu esse caminho através do sacrifício de Jesus. Amém? Não é? E nós temos que buscá-lo de todo o nosso coração. Ele fala assim, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o seu coração. Falei um pouquinho sobre o que é buscar Deus de todo o coração. Se você não lembra, vai lá no nosso canal do YouTube, CB Curitiba, se inscreva, assista a mensagem
Como é que é? Assista a mensagem do domingo passado e se gostou, dá um like. Amém? E se não gostou, vem fazer aconselhamento comigo que você está com problema. Estou brincando, gente. Examinai todas as coisas e retém o que é bom. Amém? Aleluia. Aprendemos também que é a oração que sustenta a nossa busca ao Senhor, nossa vida com o Senhor, né? Olha o que diz aqui em Jeremias 29:12: se aproximarão de mim em oração. É a oração que faz você se aproximar do Senhor. Amém? É óbvio que tem coisas que potencializam a nossa oração, sim ou não? A Bíblia diz que a oração do justo, ela tem muito poder. Então você tem que ser um justo, não é? E para ser esse justo aqui, não basta ter sido justificado pelo sangue de Cristo, quando você reconheceu como Senhor, mas é preciso que, além disso, você ande na vereda do justo, amém? Isso também é outra situação, mas também já expliquei isso para você, já preguei na pregação passada aí, amém? Deixa eu ver o que mais que a gente viu. Vimos isso, e hoje eu quero falar sobre uma coisa muito importante, fala assim, muito importante, sem a qual você não vai conseguir ter uma vida de intimidade com o Senhor, amém? E essa coisa é santidade. Fala assim, santidade. Fala assim, santidade. Fala assim, santidade. Santidade. Eu sei que os irmãos não gostam muito de falar em santidade, não é mais santidade. Depois de Deus, depois da pessoa de Deus, não há nada mais importante na nossa vida do que a santidade, amém? Vamos lá, em Hebreus 12:14, eu vou ler na Almeida Revista Atualizada, diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Fala assim, ninguém, inclusive eu. É porque tem gente que fala ninguém, mas tira ele do... Ninguém, né? Ninguém, mas é que sabe como é que é, né? Ninguém, mas Deus sabe, Deus me ama, Deus conhece as minhas fraquezas, Deus sabe, Deus tem paciência. Sim, filho, sim, tudo isso é verdade, mas sem santidade você não vai ver Deus. E esse ver Deus aqui não é só ver, não é ver Deus com os olhos. Você sabe que a gente não vai ver Deus com os olhos nessa terra, não é verdade? Quem chegou mais perto disso foi Moisés, entendeu? Mas segundo a tradução bíblica do gaúcho, ele viu Deus assim, de revesgueio, não é verdade? Né? Ele viu Deus de costa, de cantinho de olho, ainda escondido na fenda de uma rocha, não é? Então, não tem como ter intimidade com Deus sem ter santidade, amém? Entenda uma coisa, olha só, a santidade é o pré-requisito para conhecer e ter intimidade com Deus, amém? Santidade é o pré-requisito para conhecer e ter uma intimidade com Deus. Salmos 24, do verso 3 ao 5, na Almeida Revista Atualizada, diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus, do Deus da sua salvação. Então, quem é que subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Não é? Nós trabalhamos no ano passado sobre lugares altos, sim ou não? Lugares altos na Bíblia, entre muitas coisas, mas principalmente representam lugares da presença de Deus. Hoje nós sabemos, não é? Através daquela discussão entre a mulher samaritana e Jesus, nós sabemos que nós não precisamos mais subir em um monte físico para contemplar a presença de Deus e nem estar em um templo
não é? A Bíblia diz que Deus não habita em construções feitas por mãos humanas. Nós sabemos que nós somos o templo dele, mas subir este monte representa atingir um nível de santidade que nos possibilita um relacionamento com Deus. E deixa eu perguntar para você uma coisa: esse nível de santidade é um nível baixo, médio ou alto? É alto. Deus é bom, sim ou não? Deus é misericordioso, sim ou não? Mas Deus também é longânimo, Ele tem uma paciência infinita, mas Ele também é exigente. Se nós pegarmos, por exemplo, os sacrifícios que na antiga aliança, na primeira aliança, eram oferecidos a eles, ele era exigente com esse sacrifício, sim ou não? Rapaz, tinha que ser sem defeito, não podia ter mácula, não podia ter ruga, não podia ter mancha, não podia ter defeito nenhum, tinha que ser assim, perfeito. Você está entendendo? Você acha que Deus exige mais de nós ou de um bicho? O que você acha que as exigências de Deus são maior para nós ou para um bicho? O que você acha? Irmãos, uma das características do amor é que o amor ele é exigente, sim ou não? Quem ama é exigente, filho. Se alguém falar assim para você: eu te amo, não importa como tu estiver, eu te amo do jeito que está. Meu irmão, segundo um profeta conhecido aí no mundão, ele diz que isso não é amor, isso é cilada. Então vigia, filho, você está me entendendo? Né? Vigia, isso não é amor não, meu irmão, né? O amor, ele aceita a pessoa vir como está, mas não aceita ela permanecer como está, não. O amor de Deus nos aceita como nós estamos, mas exige que a gente não permaneça como nós estamos. Então a santidade é o nosso monte, amém? Quem vai subir o monte chamado santidade? Quem vai subir esse monte, que é o monte aonde é o monte do Senhor? O monte do Senhor hoje não é o monte Sinai, não são os montes das bênçãos. O monte do Senhor hoje chama-se santidade, não é? Então quem subirá o monte do Senhor? Quem atingirá esse nível? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem há de permanecer nessa condição de santidade? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, não é? Então exige, né, uma situação aqui, uma condição interna e uma condição externa, amém? E o que é ser santo? Rapidamente aqui, o que é ser santo? Ser santo é ser correto, é ser agradável a Deus, é ser dedicado a Deus nos padrões de Deus. Fala assim, nos padrões de Deus. Olha para o seu irmão aí, dá um sorriso para ele e fala assim: viu, meu irmão? Não é nos seus padrões, não é nos padrões dos outros, não são nos padrões das igrejas que você passou, é nos padrões de Deus. Irmãos, olha aqui para mim. Você acredita, olha aqui para mim, você acredita que tem coisa que está bom para mim, mas que não está bom para Deus? Você acredita nisso? Quem que é mais exigente? Eu ou Deus? Então, pode acontecer que um dia o Espírito Santo esteja te oprimindo, esteja te perturbando. Contei testemunho quando era pastor em Porto Alegre, veio minha irmã falar comigo, lembra disso, pastor Marquinhos? Ela falou: pastor, ora por mim, porque o diabo está me acusando. Eu falei: irmã, está te acusando de quê? Não, porque o diabo está fazendo eu me sentir, sabe que eu não tenho valor nenhum, que eu não sirvo para nada, que eu não sou importante nessa igreja. E meu irmão, eu estava caindo na lábia, porque para mim ela tinha valor, ela estava ali, dava dízimo, não faltava os cultos, não é verdade? Para mim, sinceramente, não era das piores, não era das melhores, mas também não era das piores.
Se os piores ficassem que nem ela, já me ajudava muito, não é? E daqui a pouco eu ia orar, e o Espírito Santo falou comigo assim: não é ele não, não é o diabo não, sou eu. Aí eu perguntei para ela assim, que ela disse que ela está assistindo meio inútil, sabe? Meio sem valor, meio sem importância. Aí eu perguntei para ela assim: vem cá, minha irmã, e o que a senhora faz aqui na igreja? Eu venho nos cultos, mas só vim no culto, irmã. Então de fato a senhora não faz? É o Espírito Santo que estava oprimindo ela. Mas acredita que o Espírito Santo estava pressionando ela por algo que eu jamais pressionaria? Você acredita nisso? Então, isso pode acontecer com você, e pode ser que nesse dia eu não esteja sensível ao Espírito Santo, e eu falo: não, meu irmão, você é uma bênção. É no meu padrão? É no seu padrão? É no padrão daquela pessoa que quer te consolar? Não. É no padrão das outras igrejas que você passou, das outras pregações que você ouviu? É no padrão de quem? É no padrão do Senhor. E o Senhor tem um padrão baixo ou alto? O Senhor tem um padrão alto, meu irmão. Olha o que Ele exige das ovelhas para ser sacrificada a Ele. Multiplique isso por uns 10. O que Ele exige de nós como sacrifícios vivos, não é? Agradável a Ele e dedicado ao seu serviço. E aí a sua oração vira incenso que enche os cálices nos céus. Não é verdade? Amém? Então existe um padrão. Lá em Provérbios 14, 12 diz assim, ó: há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. O problema, gente, é que a gente se julga muitas vezes no padrão da gente. Mas comece a... Quem quer ser bom diante de Deus aí? Quem quer poder ouvir? É meu filho amado em quem me comprasse. Quem quer dizer? Quem quer poder ouvir isso? Quem é o seu padrão para isso? É Jesus. Se você não observa o que Ele observava e não faz o que Ele fazia, filho, se você não está disposto a virar outra face, a caminhar a segunda milha, não é? Se você não está disposto a sofrer pelos injustos, você não está nesse padrão, não. Você está me entendendo? Ah, pastor, mas eu sou bonzinho, eu ajudo os outros. Você está bom para ser um kardecista, filho. Mas para ser discípulo de Jesus está longe. Não é verdade? Não é? Meu irmão, qualquer religião é menos exigente do que ser crente. Sim ou não? Eu costumo fazer comparação aqui. Você exige mais de um pastor ou do presidente da república? Eu acho o nosso presidente da república um bom presidente, mas eu jamais aceitaria ser pastoreado por aquele cara que fala palavrão, meu irmão. É bem capaz. Você está me entendendo? Não, a exigência tem que ser muito maior, não é verdade? Né? Então qualquer outra religião aí, kardecismo, budismo, até o catolicismo, que na verdade é o marianismo, né? O negócio não é a Maria, qualquer outra seita aí, meu irmão, rapaz, você abala geral. Você está por cima da carne seca. Mas aqui você é só vaso de barro, tá bom? E o padrão é alto. Amém? Então tem que ser no padrão dele. Não tentei falar sobre isso hoje. E esse padrão é um padrão interno e externo, interno e externo, como nós já vimos em Salmos 23, 24, 3 ao 5. Mas eu quero ler agora Tiago, do 4, do 8 ao 10. Que vai que você pensa assim: não, missionário, eu só leu um texto da antiga aliança, então vamos ler uma da nova. Não tem problema. Está escrito aqui, Tiago 4, do 8 ao 10, eu vou ler na NTLH, diz assim: cheguem perto de Deus, e Ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores, limpem o coração, hipócritas. Fiquem tristes, gritem e chorem. Mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. Primeiro deixa eu perguntar para você, qual é essa posição de honra? O que você entende como posição de honra quando você lê esse texto, ou quando você ouve alguém lendo?
Não, pastor, minha esposa vai me respeitar, vai fazer café da manhã todo dia para mim, me levar na cama. Isso é um negócio violento. Vamos lá no meu trabalho, eu vou me dar aumento, pastor, vai ser um negócio assim. Onde eu vou, assim, vão até jogar palmeira para me passar. Entendeu? Bom, se alguém jogar palmeira para você passar, tenha certeza que você não está na posição de honra. Você está carregando aquele que está na posição de honra, tá, jumentinho? Então, vigia, não é? Não, posição de honra é que todo mundo vai me reconhecer. Posição de honra, pastor, é quando eu poder cantar aquele hino. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, a minha balde de pé na arca de Noé. Não sei como é que é, mas é mais ou menos assim. Não é verdade? Não, meu irmão, essa posição de honra aqui é uma posição de intimidade com o Senhor, amém? Você sabia que biblicamente, quando alguém convida você para ir na casa dele, isso é uma honra? Você entende isso? Quando alguém convida você para participar da mesa dele, isso é uma honra? E é uma das maiores honras. Você está me entendendo? Jesus já foi na sua casa, mas você consegue entrar na casa dele a hora que você quiser? Você consegue estar na presença dele a hora que você quiser? É ou não é verdade? Você ora lá, ora, não sente nem arrepio? Não é? Então, mas pastor, mas eu tenho a chave. Tem, só tem que aprender a usar ela, né, filho? Não adianta ter chave se você não sabe como usar ela. Então, a posição de honra é uma posição de estar na presença do Senhor. Mas essa posição só é para quem deseja chegar a Ele. E quem deseja chegar a Ele de verdade tem que passar pelo processo de lavar as mãos, ou seja, a mudança de uma condição externa e limpar o coração, uma mudança interna. Lavar as mãos dos pecados, atitudes pecaminosas, costumes pecaminosos, tem que mudar nos mínimos detalhes, não é? E às vezes a gente não dá brecha, não dá bola para os mínimos detalhes. Olha aqui, quer ver uma coisa assim, irmãos? Olha só, tem muito crente que até hoje fala assim, ó, nossa Senhora, não é verdade? Irmãos, esse costume é um costume o quê? É um costume pagão, não é verdade? Nós temos um Senhor ou temos uma Senhora? Como é que crente fala então, pastor Marquinhos? Nosso Deus, nosso Senhor. Não é verdade? Muda a expressão. Ah, pastor, mas isso não tem nada a ver, realmente, não tem nada a ver com a vida santa mesmo. Santo tem Senhor agora? Tem Senhor agora? Não é? Não é? Crente que fala palavrão, acha que não tem nada a ver. Realmente, não tem nada a ver. Nada a ver com a vida santa, nada a ver com Deus. Não é? Crente que tem costume, né, de olhar para onde não deve olhar, pastor. Aí a gente olha assim, ô irmão, tu não está imoral? Não, sou só curioso, pastor. Que curiosidade maligna é essa, filho? Você está me entendendo? Não é? Crente que não acha que a roupa não tem nada a ver. Irmãos, tipo assim, ó, nós não somos uma igreja que cobra roupa de ninguém. Amém? Até porque eu não tenho roupa, não tenho dinheiro para comprar roupa a ninguém. Se eu for cobrar roupa para você, eu tenho que dizer, toma aqui e muda o teu guarda-roupa. Mas é natural que conforme a gente mude internamente, a gente começa a mudar externamente. Sim ou não? Não é? O tipo de brincadeira, o tipo de piada que a gente faz, nós temos que limpar as nossas mãos do pecado. Nós temos que ter uma purificação de atitudes, de comportamento. E também limpar o coração de hipocrisia. Tudo isso se dá a partir de um processo de arrependimento. Fiquem tristes, gritem e chorem, mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza, humilhem-se diante do Senhor, e Ele os colocará numa posição de honra. Irmãos, o verdadeiro arrependimento, Ele nos coloca em uma posição de humilhação.
nós nos humilhamos diante do Senhor. Nós não temos medo de confessar. Nós não temos medo que pense da gente. Ontem nós tivemos uma ceia ministerial aqui maravilhosa. Deus deu uma palavra de alerta. Irmãos, eu sei de tanta gente que tinha que estar aqui naquele apelo. Eu sei. E fora os que eu não sei. Dos que eu sei, não veio nem a metade. Não veio por quê? Vergonha. A vergonha é inimiga da humilhação. Importa agradar os homens ou a Deus? Mas nós temos vergonha de Deus ou das pessoas? Você está entendendo? Então a gente coloca o verdadeiro arrependimento que nos faz, se entristecer com a nossa vida, entendeu? Chorar e gritar dentro da gente, e até muitas vezes externamente, onde muda aquela nossa aparência externa de que está tudo bem, está tudo certo, não é verdade? O homem corta o cabelo, passa saliva na sobrancelha, as irmãs fazem aquela maquiagem poderosa, não é verdade? Sim ou não? Fica, Dizem, o velho ditado que não tem mulher feia, tem mulher mal maquiada. Não é verdade? Entendeu? Irmãos, e como isso é interessante, né? As irmãs ficam trancando respiração para ficar bonita, passa um monte de coisa na cara para ficar bonita, sacrifica os pés, fica uma semana sem dor no pé para ficar bonita. Não é verdade? Um negócio violento. Banha a cinta para ficar bonita. Você está me entendendo, meu irmão? Não é? Meu irmão, a mulher é tamanho GG, ela compra uma cinta PP e entra. Mas não respira. Sabe aquele respiro assim de contração, de mulher grávida? Meu Deus do céu. Vai ser outra história, a gente não veio aqui falar disso hoje. Amém? Mas aqui eu quero chamar a atenção para você uma coisa aqui, porque atitudes é fácil de ver, sim ou não? Agora o que importa é muito mais a parte interna, o que importa é o coração, amém? Limpe o coração, hipócritas. Essa palavra aqui, hipócrita, na NTLH, na NVT, olha como é que está traduzido, bota aí na NVT, Tiago 4,8, diz assim, aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês, lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Então, hipocrisia é aquela pessoa que tem uma mente dividida. Pastor, me explica por que a gente tem a mente dividida? Simplesmente porque dentro de nós temos duas naturezas, sim? Temos a natureza humana e temos a nova natureza. A Bíblia diz que a natureza humana milita contra aquilo que o Espírito quer, e o Espírito milita contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E você não pode fazer o que você quer. Você tem que fazer o que você sabe que é certo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantas coisas que você sabe que é certo, mas que você está empurrando para amanhã, porque você não quer, e você se dá desculpa a você mesmo, que você não está na hora, que não está preparado, que vai chegar o dia, que Deus tem paciência, e que não sei o quê. Você tem a mente dividida. Deus está te chamando de hipócrita. Olha bem aqui para mim, bem no meu olho, tenta ver o meu olho aí. Hipócrita, não se ofenda, foi Deus que falou, amém? Só estou falando o que está escrito. A maioria de vocês para mim está show de bola, mas para Deus, não é? Para Deus, é hipócrita. Mente dividida, não é? Mas, pastor, o que é mente dividida? Eu não entendi ainda. Então vamos ler essa tradução na Nova Almeida Atualizada. Muda aí, filha. Olha lá, presta atenção. Vai mudar, mudou. Almeida Atualizada. N-A-A. N-A-A. Isso. Olha como está escrito ali, cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos. O que uma mente dividida faz em você? Faz de você uma pessoa indecisa. O pastor Marquinhos falou hoje aqui que tem muita gente que tem que tomar decisão, mas não tem que tomar decisão, não é verdade? A Bíblia diz que há multidões no vale da decisão.
Por quê? Porque ainda não tomaram a decisão. Entendeu? Jesus chama essas pessoas de mornos. Ele fala, gente, ou pega fogo ou desocupa a sarça. Ou quente, ou frio, mas morno. Uma pessoa morna na fé. Pastor, dá um retrato falado do morno na fé. Vem no culto, dizima, oferta, lê Bíblia de vez em quando, pede aconselhamento quando aperta, gosta dos irmãos, gosta da igreja, mas... E olha lá, está morno. Mas o que é um crente frio? Vem na Santa Ceia, não lê, não ora a Bíblia, não lê a Bíblia, não ora, não é? Entendeu? Não sabe o que foi pregado no domingo, mas sabe contar todos os capítulos da novela da Globo. Irmão, você está friozão, meu irmão. Entendeu? Não é? Mas eu vou dar uma boa notícia para você. Não se preocupa, que todo frio, querendo ou não, um dia vai esquentar. No lago de fogo e enxofre. Não vai morrer frio. Isso tenha certeza. Que quem está quente não vai morrer, mas quem está frio não vai morrer frio. Fica tranquilo. Você está me entendendo? Então olha só, você não pode viver em hipocrisia dentro de você. Você não pode ter a mente dividida. Vença a natureza humana. Trate ela com dureza. Diga não para si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Não seja uma pessoa indecisa. Limpe o seu coração dessas impurezas. Decida ser quente. É melhor ser quente, não morrer nunca no espírito, do que ser frio e morrer quente. Você está entendendo? Não é? Outra coisa, irmãos, muito importante, olha aqui, ser santo é o que nos assemelha a Deus. O que é ser santo? É o que nos assemelha a Deus. Olha só, nós não fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Sim ou não? E essa condição fala de santidade. Fala do quê? A gente é imagem e semelhante de Deus na onipresença? A gente é imagem e semelhante de Deus na onipotência? A gente é imagem e semelhança de Deus na onisciência? Tem gente que acha que sabe tudo nessa vida, meu irmão, é verdade. Tem gente que pensa que sabe tudo, mas tudo bem, né? Mas não, aonde que nós somos a imagem e semelhança de Deus? Na santidade. Não tem como a gente ter um relacionamento íntimo com Deus sem ter santidade. Você está me entendendo? É porque você não aguenta ver com uma pessoa santa, uma pessoa muito santa, uma pessoa... Gente, olha só, uma pessoa que é santa no padrão de Deus, ela vai ser uma companhia chata para a maioria dos crentes de hoje. Você acredita nisso? Porque a santidade fala de um alto nível de separação daquilo que é do mundo, e fala de um alto nível de dedicação com relação àquilo que é de Deus. Você aguenta uma coisa dessa? Os crentes não aguentam. Os crentes têm que vir, às vezes, quando tem evento na igreja, né, Dieguinho? Tem que vir, mas tem que vir 4 vezes na semana na igreja. Que exagero! 4 vezes. Nossa, Deus, meu Deus do céu, como que uma igreja pede para a gente vir 4 vezes na igreja? Filho, você não aguenta, não. Entendeu? Por que você não aguenta um santo? Porque você não valoriza a santidade. Uma pessoa santa seria uma companhia chata para você. Você está me entendendo? Agora, meu irmão, imagina o Senhor, então. A questão não é que Ele não te aguenta, é que você não aguenta o relacionamento com Ele, sem viver em santidade. Você está me entendendo? Então, ser santo é que te assemelha ao Senhor. Olha o que Pedro fala na sua primeira carta, no capítulo 1, do versículo 14 ao 16, também na nova Almeida atualizada, NAA. Olha o que diz ali. 1 Pedro 1, 14 ao 16. Olha o que diz ali, ó, como filhos obedientes. Como quê? Como filhos. Aqui já dá o padrão.
A gente tem que ver como quem? Como filho. Qual é o exame que a gente faz hoje para saber se um filho é filho do pai? Ou se um filho é filho da mãe? Quem é filho da mãe aí? Hoje é dia das mães, todo mundo aqui é filho da mãe. Entendeu? Ninguém nasceu do ovo. Qual é o teste que a gente faz? DNA. Qual é o DNA de Deus? Qual é o DNA de Deus? Santidade. Qual é o DNA de Deus? Santidade. Esse é o DNA de Deus. Amém? Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou. Por que você tem que ser santo? Qual é a motivação de você ser santo? Não, eu quero ser santo porque eu não quero ir para o inferno. Sabe que para você ser salvo não precisa esse nível de santidade aqui? Não. O santo meia boca vai para o céu também, fica tranquilo. A gente não está discutindo salvação aqui. A gente está discutindo intimidade com o Senhor, amém? É um dos propósitos para o qual Deus nos salvou por um monte de coisa. Deus nos salvou para a eternidade, sim. Deus nos salvou para as boas obras, sim. Sim ou não? Está escrito, Deus nos salvou também para a intimidade, sim ou não sim? Sim. Não é? Deus nos salvou. A gente pode ver os propósitos da salvação. Você não precisa cumprir todos os propósitos para ser salvo. Você está entendendo? Agora, você não tem que ser santo para ser bem-sucedido. Você não tem que ser santo para se livrar do diabo. Não, isso não é motivo para ser santo. Você não tem que ser santo, embora te livre, né? Você não tem que ser santo para se dar bem na vida. Você não tem que ser santo. Pastor, eu quero ser santo porque eu quero que Deus me use. Eu quero que o poder dele flua através de mim. Entendeu? Meu irmão, Deus usou até a mula. E mula não é santa, filho. Ele nem aceitava a mula como sacrifício. Já viu quem está ficando mula para o Senhor? Mas ele não falou através da boca de uma mula? Não, se ele falou da boca de uma mula, imagina você que sabe falar. Você está me entendendo? Né? Pensa. Então, embora, se você é santo, se você for santo, todas essas coisas vão acontecer, mas o motivo da santidade não deve ser nenhum outro, senão que o Senhor é santo. Por que eu quero ser santo? Porque o meu pai é santo. E esse é o DNA. Nos céus vão fazer teste de paternidade, filho, para ver se você passa na porta lá. Você está me entendendo? Não é? Porque é o reino dos filhos de Deus. Se é filho, entra. Se não é filho, não é? Talvez você bata na trave. Então, não é? Ser santo é o que se assemelha a Deus. Se você não está no caminho de santidade, você não está no caminho de restauração da imagem e semelhança de Deus na sua vida. Você não está no caminho de regeneração. Não. O Senhor te chamou para ser santo. Amém? E agora eu quero dizer algo muito importante para você. E eu encerro aqui hoje. Não estou dizendo que vou encerrar agora, viu? Estou dizendo que eu encerro hoje. Tá bom? Hoje até meia-noite. Então não crie esperança falsa aí. Não fica dizendo, pastor iludiu a gente. Tá bom? Irmãos, é possível ser santo. Repita comigo assim, é possível ser santo. Irmãos, tem muitas pessoas que elas acreditam que o padrão de santidade que Deus exige é um padrão inatingível e alguns acham que é um padrão exagerado. Tem pessoas que consideram o padrão de santidade um nível de negação tão alto que é impossível ser feliz. Tem pessoa que ainda quando pensa em santidade, vem uma freira na mente dele, trancada, olhando o mundo pela janela.
Tem gente que ainda, quando pensa num padrão de santidade, pensa num padre, num sacristão, num monge, não é? Aquela pessoa que fica lá, isolada do mundo, numa montanha, dia inteiro sentada de pé cruzado, fazendo assim, ó. Não, isso não tem nada a ver com a santidade do Senhor. O padrão de santidade do Senhor é muito mais elevado do que qualquer um desses, com certeza. Mas entenda, é possível ser santo. Repita mais uma vez, é possível ser santo. Repita aí. Não é uma coisa inatingível. Mateus 26, 41, na Nova Almeida atualizada. Coloque aí para nós, Ju. Nova Almeida atualizada. Nova Almeida atualizada. Mateus 26, 41. Diz assim, ó. Vigiem e orem, porque para que não caiam em tentação, pois o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, qual é a parte desse texto que mais chama a sua atenção? Ou qual é a parte desse texto aqui que as pessoas mais falam? Qual é a parte desse texto que as pessoas mais falam? Porque é a parte do texto que elas mais valorizam. De fato, a carne é fraca. Está escrito e é fraca mesmo. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia na força do seu próprio braço. Porque a carne é fraca. Mas, irmãos, tem coisa muito mais interessante que isso. A novidade aqui, e o que nos capacita a sermos santos, não é que a carne é fraca, mas tem outro ponto aqui que é muito mais interessante que isso, que diz aqui, ó, o Espírito, na verdade, está pronto. Fala comigo, o Espírito, na verdade, está pronto. Está pronto para quê? Você nunca perguntou? Você nunca se perguntou, está pronto para quê? A gente podia fazer um tema só disso aqui, para que o Espírito está pronto, mas uma das coisas para as quais o Espírito está pronto é para vencer a carne. E a carne fraca representa para você uma vantagem ou representa para você uma dificuldade? O que representa? Imagina um espírito pronto lutando contra uma carne fraca. Isso te coloca numa condição espiritual de vantagem ou de desvantagem? Mas até hoje você olhou para a carne fraca como uma condição de vantagem ou desvantagem? Por isso que você peca. Porque se a fé está errada, filho, tudo a partir daí vai dar errado. Porque tudo começa na fé. Você tem que crer que o seu espírito está pronto, porque está escrito que está pronto para vencer uma carne fraca. Vem cá, Brian. Vem cá, meu guri. Estou mandando, vem cá. Em nome de Jesus. Não precisa nem botar a mão para trás, pode vir feliz. Espírito pronto, carne fraca. Meu irmão, aí você está dando rolê, ó. Natureza humana, pode sentar, filho. Nova, os dois andam, porque está tudo no mesmo corpo. Claro que tem corpo aqui que tem mais espaço, mas tem corpo que os dois estão apertadinhos. Você está entendendo? Aí, meu irmão, a carne quer olhar para o lado. O que o Espírito faz? O apóstolo Paulo falou assim, ó, eu me trato duramente
para depois de eu ter chamado as pessoas para essa carreira, eu mesmo não venha assim desclassificado. Fica aí, carne, de fresqueira, vai te ver. O espírito está pronto, a carne está fraca. Estou brincando, esse guri aqui é espiritual. Pequeno por fora, grande por dentro. Amém? Então é possível. O que é? Só que você pegou aquilo que no texto representa uma vantagem e você usa como desvantagem, porque você esqueceu que o Espírito está pronto. Então tem batalhas, tem situações que de fato a carne não vai vencer, mas o Espírito está pronto. É ou não é verdade? Não é? Além disso, junto com o nosso espírito, conectado com o nosso espírito, está o espírito de quem? O Espírito Santo. Olha aqui para mim. O Espírito Santo nunca vai fortalecer a sua carne, porque ele já fortaleceu o seu espírito. Se una a ele. Se una a ele. Se você tem crente que está buscando o fortalecimento da carne, entendeu? Você acredita, pastor Marquinhos, que tem homem que ora assim: ai, Jesus, eu não quero mais desejar mulher nenhuma nessa vida, não. Pastor, Senhor, eu quero desejar só a minha, mas nenhuma outra. Tira o meu desejo. Você acredita que tem homem burro que faz oração? Gente, isso é impossível. Isso é o quê? Homem foi feito para gostar de mulher, e foi Deus que fez isso, não foi a gente. E mulher foi feita para gostar de... Então, para minha carne, para a carne do pastor Marquinhos, para a carne de qualquer outro, mulher vai ser sempre um ponto fraco, porque é a fraqueza da nossa carne. Mas o espírito... Vem cá, filho. Vem de novo aqui. Hã? Passou, irmã, a sua carninha. O que você faz? Deixa comigo, carne, vamos embora. Cristo Jesus é mais do que vencedora, carne. Se não fosse eu, hein, carne? Está enrolado, né? Você está entendendo? Porque o Espírito está... A minha carne é incapaz de devotar o meu ímpeto sexual somente para minha esposa. É incapaz. Homem não consegue isso, e mulher também não consegue isso. Mas o meu espírito consegue. Sempre que a carne olha para o outro, eu pego ela. É a Leia. É quem? Mais ninguém. Acabou. Porque o espírito está pronto. Deixa eu explicar para você algo muito interessante aqui, olha só. Você tem que, para você conseguir vencer, para você conseguir colocar em prática essa ordem aqui, vigie e ore, você tem que entender a dinâmica da tentação. Fala assim, dinâmica da tentação. O que é a dinâmica da tentação? É como que a tentação funciona. Amém? A tentação é resultado de três coisas. Fala assim, três coisas. Fala assim, mau desejo, o engano do mau desejo e o tentador. Vamos fazer uma equação. Então essas três coisas aqui geram em nós a tentação que nos derruba. O mau desejo, fala assim, o mau desejo, o engano do mau desejo e o tentador. Se nós só podemos eliminar uma dessas três coisas. Quando a gente elimina uma delas, a equação resulta em zero. Fala assim, zero. Não tem efeito. Eu não posso eliminar 100% o mau desejo. Por quê? Porque o mau desejo está na nossa natureza humana, está na nossa carne, que é fraca. Eu não posso eliminar o tentador, até porque ele já está no corredor da morte. O tentador é o Satanás, é o diabo, sim ou não? Deus não tenta ninguém,
mas o diabo, ele tenta todo mundo. Vamos ler o texto aqui, que está lá em Tiago 1, do 13 ao 17. Diz assim, ó: quando alguém for tentado, não diga, essa tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não se enganem, meus queridos irmãos. Olha só, quem que Deus diz que engana a gente? Os maus desejos. Sim ou não? Aí ele fala assim, ó, não se engane. Esse não se engane aqui está relacionado a quem? Aos nossos maus desejos. Não se enganem, meus queridos irmãos. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes dos céus. Ele não muda, nem varia de posição. O causaria escuridão. Mateus 4:1 fala, então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então o mau desejo, somado ao engano do mau desejo, mais o diabo que está ao nosso derredor, só esperando ver que você foi enganado pelo seu mau desejo, ele te traga como um leão e ele te devora. Pastor, como que é quando ele está me devorando? É quando você está colocando o pecado em prática. Você está sendo mastigado pelo diabo, filho. Depois ele vai te digerir e ele ainda vai cagar você, porque esse é o processo. Esse é o processo. Você está entendendo? Aí você vai chegar naquela situação que muita gente chega: pastor, minha vida está uma merda, porque ele te mastigou, te digeriu e te cagou. É engraçado de longe, mas viver isso é um desespero. Você está entendendo? Olha aqui para mim. Como é que funciona? A nossa natureza humana, ela tem maus desejos. Tem ou não tem? Ela é caída, ela é corruptível. Nós não podemos confiar em nós mesmos. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso e não há nada tão enganoso como ele. A Bíblia diz que a nossa língua é terrível, ela traz o fogo do próprio inferno para destruir a vida da gente. E a língua é o leme da nossa vida, o que dirige a nossa vida, como um leme dirige um navio no mar. Pastor, confessa para nós aí, pastor, o senhor tem mau desejo? Tenho. Porque eu não sou liberto da minha natureza humana ainda. Ela vive todo dia aqui comigo, como a sua vive com você. Por isso que volta e meia a gente tem uns fight. Quem tem uns fight dentro de si aí? É isso aí. Nova natureza, velha natureza. Eu não posso alimentar minha velha natureza. Então eu tenho que vigiar, eu tenho que ter procedimentos. Eu sei que a natureza humana é enganosa. Eu sei que ela é perigosa. Eu sei que ela é traiçoeira. Eu sei que ela é traidora. Eu sei que ela é aliada do inimigo. Ela é contra mim. Ela me sabota. Ela mente para mim diariamente. Mas ela mentir para mim, o problema é dela. Eu acreditar, o problema é meu. O mau desejo, ele existe. O que é o mau desejo? É um desejo fora do padrão. Fora do padrão de Deus. Aí, a minha natureza humana, ela começa a me enganar, a minha nova natureza, tentando fazer eu acreditar que talvez de um outro jeito que não de Deus vai dar certo, porque Deus é bom. Depois Ele perdoa. Não vai dar nada. Deus conhece meu coração. Ele sabe que eu não fiz por mal. Ele sabe, você fez porque você foi enganado. Você não é mal não, você é trouxa.
Mas a Bíblia diz que quem planta um terreno da natureza humana vai colher a morte, porque de Deus ninguém zomba, filho. Mas quem planta um terreno da natureza espiritual, da nova vida, que está unida com o Espírito Santo, dele vai colher a vida. Você se engana. É os seus maus desejos que te enganam. Quando Satanás, que está onde? O diabo está onde? Rugindo como leão, louco para pegar os otários, que se deixam enganar pelos seus próprios maus desejos. Uma vez aconselhando um irmão, pastor Marquinhos, falei: irmão, não pode comer a merenda antes do recreio. Falei para ele: qual a hora de comer a merenda? No recreio. Aí eu disse: pastor, mas como eu vou saber que ela é a pessoa que Deus tem para mim, que vai ser legal, né? Pastor, tem que experimentar. Por que a pessoa crê nisso? Por que a pessoa crê nisso? Porque ela tem um mau desejo. Isso não é problema, porque todo mundo tem, eu tenho, você tem. Mas ela se deixou ser enganada pelo mau desejo. A colheita pode demorar, porque Deus te ama. Às vezes Ele segura uma colheita para você estar preparado, porque senão Ele te mata. Mas o sofrimento vem, a maldição vem, o problema vem. E não vale a pena, nunca vale a pena. Não se engane. Tudo que é bom, tudo que é perfeito vem de Deus. Se você quer ser feliz, se você quer ter uma vida prazerosa, se você quer ter uma vida de sucesso, meu irmão, não se engane pelos seus maus desejos, sejam eles quais forem. A imoralidade, a ganância, o orgulho, a vaidade. Ei, não se engane. Tudo de bom que recebemos só vem de um lugar. Agora que você sabe como é que a tentação funciona, antes de orar, você tem que fazer o quê? Vigiar. Vigiar para quê? Só para ficar sabendo? Está vindo inimigo, beleza. Não, agora eu sei pelo menos. Agora eu vou orar. Não, filho. A gente vigia para ter uma estratégia, não é verdade? Uma estratégia de guerra. Uma estratégia para vencer. Ei, se você quer ser santo, você tem que estabelecer uma estratégia na sua vida para que você seja santo. Se você não tiver uma estratégia, você não vai ser santo. Aqui na igreja nós aconselhamos uma estratégia de santidade para quem vai casar, para quem quer casar, para quem se interessa por outra pessoa que quer casar. Que estratégia é essa? A corte. Deixa eu achar o texto aqui, só um pouquinho. Não ia falar sobre isso, mas eu vou falar. Entendeu? Oi. É isso mesmo. Olha só. Bota na... Pode ser assim, ó. Olha só. Nós temos uma irmãzinha. Meu irmão, Cantares é o livro mais romântico da Bíblia, na verdade. É só coração esse livro. Nós temos uma irmãzinha que ainda tem 6 pequenos. O que faremos para nossa irmãzinha quando um rapaz quiser namorá-la? Isso aqui é os irmãos falando para a irmã. Se fosse um pai falando para a filha: eu tenho uma filha pequena que ainda não tem seio, o que eu farei com ela ou com ele quando alguém quiser namorá-la? Mata ele. Brincadeira, irmãos. Ó. Se ela for uma muralha, nós a defenderemos com uma torre de prata. Se ela for uma porta, nós a reforçaremos com sarrafos de cedro. Então olha aqui para mim. Todo homem foi feito para desejar qualquer mulher que ele ache interessante, não é verdade?
Assim é a nossa natureza. Não é nem a nossa natureza humana. Porque é lícito a um homem solteiro se enamorar por qualquer outra mulher solteira, não é verdade? Sim ou não? Não é? Não, pastor, Deus me fez e eu só consigo gostar de um tipo de mulher, pastor. Tem que ter assim aquele tom de cabelo, aquele olho, aquele nariz, aquela boca. Ah, então não tem livre-arbítrio, filho. Então já está tudo escrito nas estrelas. Não existe carta marcada, está escrito nas estrelas, alma gêmea. Isso aí não é a crença de crente, não. Amém? Não é verdade? Sim ou não? Há um tempo atrás o labareda queria casar com uma negona beiçuda. Agora diz que já não quer mais. Agora já estou também olhando para as que não são beiçudas. Tudo bem. Ele é solteiro, não é verdade? Sim. Não é? Entendeu? Não tem que olhar para desejar, não tem que olhar para abrasar, não tem que olhar para ficar cheio de lascívia. Tem que olhar para escolher, que nem escolher feijão. Não é verdade? Isso é lícito ou não é lícito? Gente, o desejo do homem para a mulher, do homem pelo homem, não é imoral. Ele é santo, porque foi Deus que fez. Não é verdade? Sim ou não? É normal. Mas agora você se enamorou de uma pessoa. O que acontece com esse desejo? Ele vai ser multiplicado em qual nível de potência? Irmãos, eu vou contar um segredo para vocês. Quando eu descobri que eu estava gostando da Leia, só de olhar para a mão dela dava um brilho. Verdade? Pegava assim na mão dela, deixa eu largar essa mão. Verdade? Você está entendendo? A Bíblia diz, numa condição normal, um homem deve tratar a mulher e a mulher é um homem com toda a pureza. Mas numa condição que está enamorado, a normalidade aqui é a muralha. Não, tá, então, para mim tratar as irmãs com pureza, tem que ter uma muralha entre a gente, tem que ter uma restrição, sim ou não? Não é? Sabe, para mim tratar as irmãs com pureza, a porta representa que não tem livre acesso. Se tem porta, é porque o acesso não é livre. Não pode entrar a qualquer hora, sim ou não? Não é? Então representa um limite, a muralha, e representa que não tem um acesso livre, porque tem porta. Agora ele disse, quando alguém tiver namorado, não basta essa muralha, e não basta a porta. Além da muralha, a gente tem que defender ela com uma torre, tem que levantar uma torre, meu irmão, porque agora tem que ter mais cuidado. Por quê? Porque o desejo é potencializado por o quanto a gente gosta da outra pessoa, não é verdade? Sim ou não? Agora tem um foco, meu irmão. Não é? Só o portão, que antes dava conta, agora não dá mais. Tem que pegar sarrafo de cedro. Quem já ouviu falar em madeira de lei? Quem já ouviu falar em madeira de lei? Madeira de lei, que é a madeira que é dura, geralmente é usado para fazer a estrutura da casa de madeira, né, para aguentar o tranco. Aí eles vão pegar madeiras de cedro, ou seja, madeira de lei, que é mais forte que a madeira do próprio portão, e vão reforçar aquele portão ali. Você está me entendendo? Então, quando a gente está enamorado de uma outra pessoa, a gente tem que ter mais cuidado ou menos cuidado? Mas qual é o engano que os enamorados caem? Primeiro engano, eles acham que já é deles aquilo que ainda não é. Segundo engano, eles acham que pode ter uma liberdade maior, mas a Bíblia diz que tem que ter uma liberdade menor. Isso é uma estratégia de santidade. Se você não vigiar aquilo que é legítimo, aquilo que é bom, aquilo que é plano de Deus na sua vida, vai gerar para você uma colheita de morte. Tem que ter uma estratégia. Tem que vigiar. Ninguém é santo por acaso. Ninguém é santo porque é bom. Ninguém é santo porque é forte. O primeiro pré-requisito para ter uma vida em santidade é vigiar.
vigiar para saber os limites, vigiar para fazer um plano, para ter uma estratégia, para não ser vencido. Eu sei que dentro de mim tem a minha natureza humana, que minha mãe é pequenininha, é fraca, mas dá um trabalho esse bichinho, meu irmão. O sangue de Jesus tem poder. Você está entendendo? Eu sei que Satanás está ao redor. Eu sei que dentro de mim eu tenho duas desvantagens, mas eu tenho uma vantagem: eu não preciso ser enganado pelos meus maus desejos. Eu não preciso tomar esse caminho enganoso, achando que não, vai ser feliz. Eu estou sentindo uma saudade, eu vou lá visitar, eu vou ficar falando no telefone, eu vou ficar até de madrugada falando no zap. Filho, caminho errado, não se engane. O padrão bíblico é através desse padrão que o Senhor vai te dar um casamento feliz. E hoje a gente tem na igreja muita gente com uma corte feliz, com um casamento infeliz depois. Você quer ser feliz na corte ou no casamento? Isso é só um exemplo que eu quero dar para vocês. Mas para tudo na vida tem que ter uma estratégia de santidade. Tudo na vida. Tudo na vida. Se você não tiver uma estratégia, não adianta nem orar. Segundo ponto, você tem que orar. Fala assim, orar. O Senhor Jesus fala assim: orem para que não sejam tentados, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Irmãos, se eu fizer uma enquete aqui, vocês vão ver que eu estou certo. A maioria das pessoas não ora, não coloca sua oração diária para não ser tentado. Elas simplesmente oram por aquilo que eles querem, por aquilo que elas querem, mas não oram por aquilo que elas não querem. A gente tem que orar por aquilo que a gente não quer também. Quem aqui não quer pecar? Só quem não quer pecar, levanta a mão. Você tem que orar por isso. Primeiro, porque isso é mandamento. Se você não ora para não ser tentado, se você não ora para Deus te livrar do mal, você está em desobediência. É por isso que mesmo a carne sendo fraca, ela tem vencido o seu espírito que está pronto, porque você não tem obedecido. E obediência traz bênção. A desobediência, ela traz maldição. Decida ser santo. Semana que vem eu vou continuar falando sobre santidade. Eu quero, a partir da semana que vem, te ensinar a ser santo. Mas primeiro você tem que saber o que é a santidade, não é verdade? Primeiro você tem que saber que é possível ser santo. É possível ser santo. Vigie e ore. O Senhor não vai deixar você cair em tentação. O Senhor te livrará do mal. Ele não vai deixar vir sobre você carga que você não é capacitado para carregar. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Eu vou orar por você agora, e depois vou tocar uma canção. E se você quiser, durante essa canção, ore por você também. Senhor meu Deus, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te louvamos porque o Senhor é bom. E o Senhor tem nos conduzido no caminho da vida, no caminho da verdade, Senhor. Oh Espírito Santo, nós queremos ter intimidade com o Senhor, porque o Senhor mora em nós, o Senhor nos achou, e nós queremos te achar, Senhor. O Senhor diz que o Senhor quer ser achado de nós, e quando isso acontecer, o Senhor vai mudar a nossa sorte, o Senhor vai mudar a nossa vida, nos dar uma posição de honra diante do Senhor. Quando lavarmos nossas mãos, limparmos nossos corações, nos humilharmos diante do Senhor, o Senhor nos dará essa posição na tua presença. Senhor, eu oro por mim, por cada um dos meus irmãos, Senhor. Senhor, faça com que essa palavra se torne uma verdade absoluta dentro de nós. Senhor, nós temos nos deixado nos enganar pelos nossos próprios maus desejos, Pai. Temos trilhado o caminho
que achamos que nos levará para a vida, mas no final vai levar para a morte, Senhor. O Senhor tem misericórdia de nós, que o Senhor venha gerar santidade em nós, que o Senhor venha nos batizar com o fogo purificador que vem do céu, que assim como aconteceu com Isaías, quando esteve na tua presença, ele reconheceu uma vida errada, mesmo já sendo um profeta e um pregador da tua palavra. Ele disse: ai de mim, porque sou um homem de impuros lábios e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E aí, Senhor, um anjo com uma tenaz pegou uma brasa do teu altar e tocou nos lábios, os lábios de Isaías. Senhor, nós queremos esse batismo de fogo, nós queremos essa brasa tocando os nossos ouvidos, tocando os nossos olhos, tocando a nossa boca, tocando o nosso coração, tocando a nossa mente, tocando as nossas mãos, tocando os nossos pés, Senhor, para que vivamos esse nível de santidade a qual o Senhor nos chama, para a qual o Senhor nos salvou. Porque, Senhor, essa é a marca da tua paternidade em nós, esse é o teu DNA em nós, essa é a tua imagem e semelhança dentro de nós, Senhor. Senhor, ajuda-nos a ser santo. Nós já somos batizados com a água, muitos aqui já são batizados do Espírito, mas nós precisamos de um batismo de santidade, um batismo desse fogo purificador. Oh Espírito Santo, gera isso em nós, Senhor. Gera isso em nós, Senhor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Não entendo o meu próprio agir. Oh Espírito Santo, ajuda-nos, Senhor, tem misericórdia de nós. Sem tua graça, o que seria de mim? Oh, aleluia, aleluia. Oh, Espírito, Espírito. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser milito carne e espírito, em uma guerra infindável. Não se renda, não se a qual renda. eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou
uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, expresse isso, diga, então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, diga, eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim, diga, eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne. Aleluia. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Deus te chamou para ser santo, porque sem santidade ninguém verá Ele, e Ele quer ser achado por você. Amém? Aleluia. Vamos ministrar a ceia do Senhor. Ainda de pé, eu quero te convidar para nós lermos as instruções da ceia, que estão lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, do versículo 23 até o versículo 32. Depois da ceia teremos a apresentação das crianças. Eu quero fazer minha homenagem pessoal depois para as mães e orar por elas, amém? Assim está escrito: porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que, cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência, e então coma do pão e beba do cálice, pois
A pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgado ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos e alguns já morreram. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor, mas somos julgados e castigados pelo Senhor para não sermos condenados junto com o mundo. Amém? Vamos consagrar o pão e o cálice? Vocês vão para cá. Pai, nós apresentamos ao Senhor o pão e o consagramos como símbolo do teu corpo, e apresentamos para o Senhor o cálice com suco de uva e o consagramos como símbolo do teu sangue, Pai, porque hoje nós queremos comer e beber em memória de ti, Senhor, porque a Bíblia diz que aquele que come e bebe da tua carne e do teu sangue, por ti também viverá. E nós queremos viver pelo Senhor e ser achados no Senhor, em nome de Jesus, amém. Pode sentar no seu lugar, examine a sua consciência e receba o pão e o cálice. Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. De adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso és, e não há nada que apague o seu amor. Da cruz me libertou, da cruz me libertou. Seja exaltado,
engrandecido. Teu nome é santo, poderoso és, e não há nada que apague o seu amor. Da cruz me libertou, da cruz me libertou, da cruz me libertou, da cruz me libertou. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Na noite em que o nosso Senhor Jesus foi traído, Ele pegou o pão, deu graças, partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós. Levante o pão em memória do Senhor. Participem todos do pão. Levante o cálice. Após o nosso Senhor haver ceado na última ceia, que nós chamamos de santa, o Senhor pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança que Deus faz com o seu povo, aliança garantida pelo meu sangue. Bebam dele todas as vezes que o beberem em memória de mim. O apóstolo Paulo nos lembra, anunciando a morte dele até que ele venha. Então, em memória do Senhor, no compromisso de anunciar a morte dele até que ele volte, ou até que você vá, beba do cálice. Ajoelhe-se aí no seu lugar e renove seus votos sagrados com o Senhor. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração, seja sempre exaltado,
Aleluia. Dê uma forte salva de palmas para Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Agora tem a apresentação dos kids. Está pronta a apresentação dos kids já ou não? Então deixa eu, antes, por enquanto que eles organizam a apresentação dos kids, para a gente não demorar mais, eu quero fazer a minha singela homenagem pelas mães, amém? A gente vai orar, então depois vou ter a apresentação dos kids e aí a gente vai encerrar o culto, amém? E eu quero homenagear as mães com dois atos singelos. O primeiro eu quero ler 2 poemas para as mães, amém? Vou citar um poema para todas as mamães, inclusive para a mamãe da Lara, não é? Preciosa na minha vida, mas para todas as mamães também, para minha mãe também que não está aqui, não é? Mas eu quero citar 2 poemas, um do Mário Quintana, o primeiro do Mário Quintana e o segundo do Anderson Cavalcante, amém? O do Anderson Cavalcante eu dei uma gospelizada nele, só para ficar mais santo, amém? Eita Jesus cheiroso, vamos lá. Então, no primeiro ato de homenagem, vou citar o primeiro poema. O primeiro fala assim: Mãe, são 3 letras apenas, as desse nome bendito, 3 letrinhas, nada mais, e nelas cabe o infinito. E palavra tão pequena, confessam mesmo os ateus, és o tamanho do céu, é apenas menor do que Deus. Para louvar a nossa mãe, todo bem que se disser, nunca há de ser tão grande como o bem que ela nos quer. Palavra tão pequenina, bem sabem os lábios meus, que és do tamanho do céu, apenas menor do que Deus. Mário Quintana, amém? Aleluia. E agora, eu procurei um poema, mas não consegui achar um poema que dizia tudo, peguei 2, amém? O segundo diz assim: ela tem a capacidade de ouvir o silêncio, adivinhar sentimentos, encontrar a palavra certa nos momentos incertos, nos fortalece quando tudo ao nosso redor parece ruir. Sabedoria emprestada de Deus para nos proteger e amparar. Sua existência é em si um ato de amor, gerar, cuidar, nutrir, amar, amar, amar. Amar com amor incondicional, que nada espera em troca. Afeto desmedido e incontido. Mãe é um ser infinito. Então, com essas palavras, eu quero homenagear todas as mamães que aqui estão, que posteriormente vão estar nos ouvidos. Vocês são uma dádiva de Deus. Não é nem exagero dizer que sem vocês nós não existiríamos. Amém? Paulo diz que depois que a mulher saiu do homem, a partir daí todo homem passou a sair da mulher. Vocês são uma bênção, né? Eu não seria quem eu sou se não fosse a minha mãe. Eu quero homenagear todos vocês. Feliz Dia das Mães, amém? E agora eu quero orar por vocês. Vem aqui todas as mães. Quero fazer uma oração por vocês. Amém. Aleluia. Todas as mamães. Glória a Deus. Se algum irmão aí sente que tem um coração de mãe, está repreendido, tá bom? Você não vai vir aqui na frente não. Vigia, sai para lá em nome de Jesus. Meus irmãos que dizem que tem um coração de mãe, isso não é de Deus não, isso não está escrito na Bíblia não, meu irmão. Feche os olhos, eu quero orar para vocês. Senhor meu Deus, Pai, eu te agradeço por cada uma dessas mães, Senhor. Senhor, elas são imagem do Teu cuidado. Através da vida dela, o Senhor revela o Teu cuidado nos mínimos detalhes para todos nós, Pai. Um amor incondicional, uma dedicação constante,
Assim como o Senhor nos vê como filhinhos, elas, por mais que cresçam, veem os seus filhos grandes, adultos, como filhinhos. Só a mãe tem poder de amar um adulto como sendo um bebê, uma criança. Isso representa o teu cuidado, Senhor. Quando o Senhor nos chama de filhinhos e diz: vinde a mim, nós podemos formar na nossa mente a imagem de uma mãe carinhosa, de uma mãe cuidadosa, de uma mãe presente, de uma mãe constante, de uma mãe amorosa. E aqui estão essas mulheres que nos revelam tudo isso do Senhor, Pai. Eu te louvo pela vida delas. E nesta noite eu quero orar por elas, Senhor. E eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor venha capacitá-las cada dia mais para ser a mãe que expressa toda essa qualidade, todo esse cuidado, todo esse carinho, toda essa atenção, todo esse amor do Senhor. O apóstolo Paulo, em determinado momento, para expressar o amor do Senhor para a igreja, ele fala assim: eu sou como uma mulher que sofre dores de parto. E ele está falando de uma mãe. Senhor meu Deus, que o Senhor venha abençoá-las, Pai. Eu oro para que o Senhor dê saúde a cada uma dessas mães, Senhor, para que elas não sejam mães só dos seus filhos que elas pariram, mas que elas sejam mães também dos seus netos, dos seus bisnetos, e que elas possam se alegrar em ver a geração delas frutificando e se espalhando, Senhor, e que elas possam ver nos seus filhos, seus netos, seus bisnetos, a continuidade da vida delas aqui na terra, porque mãe não morre, a mulher morre, mas a mãe não morre. A mãe não morre porque é eterna no coração e na memória dos filhos, e porque ela consegue se ver nos seus filhos, detalhes, traços, jeitos. Dê ela saúde, Senhor. Dê ela sabedoria, a sabedoria de uma mulher que levanta valentes, a sabedoria de uma mulher que sabe que os seus filhos são a herança que elas deixarão para o Senhor aqui na terra, Senhor. Faz dela leoas para lutar contra o pecado, Senhor. Senhor meu Deus, que o Senhor dê elas paz e alegria, que a paz venha do Senhor, e que parte dessa alegria venha de ver os filhos, a sua descendência, sendo uma descendência poderosa sobre a terra, Pai. A tua palavra diz que do ventre da mulher sai aquele que pisa a cabeça da serpente, Senhor. Senhor, que essas mulheres sejam mulheres assim, que a sua descendência pisem na cabeça da serpente, Pai. Que mesmo que sejam picadas por cobras e tomem veneno, mal nenhum sofrerão. Assim será a descendência dessas mulheres, dessas mães. Essa bênção que eu libero sobre elas nesta noite, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Graças a Deus, mais uma vez, dê uma forte salva de palmas para o Senhor, aleluia. Glória a Deus, sejam abençoadas. Feliz Dia das Mães. Pode voltar devagarinho para o seu lugar, que agora tem a apresentação dos kids. E eu já vou passar aqui o microfone para a tia Indioara, que depois já vai fazer a oração final, viu, tia Indioara?
A paz. Nós vamos fazer uma apresentação para os Dias das Mães. Tum, tum. Ele bate até mais forte. Tum, tum, tum. Hoje é um dia especial. Mamãe, você é mesmo genial. Eu te amo, Mamãe. Mamãe. aceite hoje o meu carinho. Mamãe. Aceite hoje o meu beijinho. Quero que você seja feliz. Você é tudo que eu sempre quis. Tanto hoje como gratidão. Você está aqui No meu coração. Tum, tum, tum. coração Está batendo. Ele bate até mais forte. Hoje é um dia especial. Mamãe, você é mesmo genial. Eu te amo. Eu te amo. Tem que subir para pegar a lembrancinha. As crianças subam para pegar as lembrancinhas para as mães devagar. As tias da escolinha podem ajudar. Fazendo um favor. Boa noite. Nós vamos fazer a oração final. Levante-se. Vamos fechar os olhos. Vamos agradecer ao nosso Deus. Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por esse culto maravilhoso, Senhor. Te pedimos que o Senhor nos leve em paz, em sua graça, com seu poder, com a sua presença, Senhor. Abençoa a nossa semana, Senhor. E que nós possamos te honrar em tudo que nós fizermos, Senhor. Que o Espírito Santo esteja na direção da nossa vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Louvado seja o teu santo nome. Amém. Não esqueçam da live às 10h30 hoje. Amém.